Bem, pessoal, falei com vocês que a gente ia aprender a fazer a seguinte conta: 8,4 dividido por 3,5. Bom, para a gente realizar essa conta, nós vamos mudar um pouquinho esse formato aqui. Ao invés de escrever essa divisão, a gente vai usar o método da chave, também conhecido como algoritmo da divisão. E aí, para iniciar esse nosso diálogo, eu preciso dizer a vocês que aqui dentro da chave, que é o que a gente conhece por divisor, esse número aqui, ó, não pode ter vírgula. Dessa forma aqui, a divisão ficaria complicada. Então, a gente vai ter que encontrar uma maneira de tirar essa vírgula. E essa maneira de tirar essa vírgula, nós já comentamos no vídeo anterior, que é utilizando o 10, o 100 ou o 1000 na multiplicação. Então, a gente viu na aula anterior que é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, 3,5, esse valor aqui é chamado de décimo. E já que tenho somente décimos, eu posso multiplicar por 10, que esse valor vai se tornar o 35. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar o 3,5 por 10. Então, aqui, ó, eu vou ter que colocar de outra cor. Esse número vai ser multiplicado por 10. Por que eu estou multiplicando por 10? Porque é o que eu escrevi aqui agora há pouco. Dentro da chave não pode ter vírgula. E aqui pode? Aqui pode. Aqui, se tiver vírgula, não tem problema nenhum. O problema está aqui dentro. Se aqui dentro tiver vírgula, você vai ter que multiplicar. Se fosse, por exemplo, ao invés de ser 3,5 fosse 3,52, aí você multiplicava por 100, porque aqui tinha duas casinhas, ó. Décimos, centésimos. Aí, ao invés de multiplicar por 10, você tinha que multiplicar por 100. Mas nós vamos chegar em mais exemplos. Primeiro vamos fazer esse, né? Vamos passo a passo, de pouquinho, que a gente vai chegando lá. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Só que tem uma coisa. Na divisão, tudo que eu fizer para o divisor, eu sou obrigado a fazer também para o dividendo. Então, eu também tenho que multiplicar por 10 aqui fora. Se eu tivesse multiplicado por 100, eu teria que ter multiplicado por 100 aqui. É o mesmo número nos dois valores aqui. E aí é o seguinte: 8,4 vezes 10 vai se tornar 84. 3, vezes 10 vai se tornar 35. E aí eu continuo escrevendo a divisão. Mas, professor, agora são outros números. Tem razão. Não é 8,4 mais, é 84. Não é 3,5 mais, agora é 35. A gente mudou de número. Só que isso que é legal na matemática. Porque essa divisão aqui, que a gente escreveu agora, essa nova divisão, dá o mesmo resultado dessa. Por que dá o mesmo? Porque eu multipliquei pelos mesmos números. Na divisão tem essa propriedade. É a equivalência. Na fração, quando a gente faz uma fração, a gente não está acostumado a escrever, por exemplo, 2 quartos. E aí, se eu multiplico aqui por 2 e se eu multiplico aqui por 2, a gente não tem uma fração equivalente, que a gente fala? Então, aqui é a mesma coisa que na divisão. A gente está achando uma divisão equivalente. Não é que a gente está dividindo
o 8,4 por 3,5? A gente está dividindo agora o 84 por 35, mas o resultado vai ser o mesmo daquele. Então, tá tudo bem. Se o resultado é o mesmo, eu posso fazer a conta nessa. E só pôr o resultado daquela lá, depois que eu achar o resultado nessa aqui. Bom, mas então vamos lá. Eu ensinei a vocês a pegar número a número, então eu vou pegar o número 8. Só que antes de prosseguir, eu ainda tenho que falar mais uma coisa para vocês ficarem sabendo. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, que 2 pode ser escrito do jeito que eu acabei de fazer aqui, mas eu também posso escrever 2 assim, ó, 2,0. Ou posso fazer melhor ainda, eu posso escrever 2,000. E esses zeros não tem problema, professor, para o lado direito? Não. Isso aqui não representa nada, mas eles existem. Então, 84, ele pode estar escrito assim, mas o 84 também existe, 0,000. Esses dois números aqui são iguais, ó. 84 e 84. Só que a gente não costuma representar essa vírgula aqui no final e esse monte de zero, porque não precisa ficar escrevendo tanto zero. Mas aqui nessa divisão a gente vai acabar usando isso. Tá? Por isso que eu deixei esse espacinho aqui, ó. Vocês vão ver que a gente vai precisar colocar essa vírgula e esse zero depois. Mas isso não muda o número. É 84 do mesmo jeito. 84 pode ser assim ou 84 pode ser assim, com quantos zeros eu quiser. Legal? Esses zeros depois da vírgula aqui não representam nada. É a mesma coisa se eu escrevesse em 0,2 também. Esse zero antes não representa nada, mas ele pode existir na frente do 2, tá? Bom, isso foi só para deixar vocês cientes que isso vai acontecer na conta. Bom, muito bem. Então, 8 dividido por 35. É possível dividir 8 por 35? Não, o 8 é bem menor do que 35, né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar o número 0. Por que a gente utiliza o 0? Porque 0 vezes 35 é 0. Aliás, 0 vezes qualquer coisa sempre vai ser 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1000 é 0, e 0 vezes 35 também deu 0. E aí eu vou achar quem? O resto. 8 tira 0, dá 8. Então, 8 é o meu resto. E o que eu faço depois que eu acho o resto na divisão? Eu sou obrigado a baixar o número. E aí, então, eu baixei o número 8. Agora sim, 84 dividido por 35. Se eu colocar 1 vezes 35 vai ficar pouco, então vai ser 2 vezes 35. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 fica 7. Então, a gente fica tendo 70. E aí, a gente faz a subtração. 4 tira 0 é 4, e 8 menos 7 é 1. Sobrou quem? Sobrou o resto. O resto é 14. Só que eu não quero parar essa conta aqui. Eu não quero que tenha resto. Eu quero dividir até o final para saber quanto que dá essa divisão de 84 por 35. E aí que vem aquela questão do vírgula zero que eu disse para vocês que existe nesse número. Existe essa vírgula aqui, que está escondida, que não aparece, e existe esse zero escondidinho aqui também. E aí, isso é muito bom existir. Por quê? Porque depois que eu venho no resto, eu tenho que descer o número. E quem que eu vou descer? O zero que está escondido lá. E aí eu fiquei com 140. Só que tem uma coisa. Quando eu pulo por cima de uma vírgula para descer um número, o que é pular por cima da vírgula? Eu não tinha descido o 4, depois eu não acabei pulando essa vírgula para descer o zero, eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. E aí 140 por 35, se 2 vezes 35 deu 70, 4 vezes 35 vai dar justamente o meu 140 aqui. Ah, escrevi errado, 140. 140, e aí o resto disso vai ser zero. Precisa continuar agora? Agora não, porque aqui você já desceu todos os números e o seu resto já deu zero. Então, essa é a sua resposta. 84 dividido por 35 é exatamente igual a 2,4. E, consequentemente, 8,4 dividido por 3,5 também é 2,4. Então, essa é a resposta que eu queria dar.
Quanto que é 8,4 dividido por 3,5? 2,4. Tá legal? Então, a gente está em 11 minutos, dá tempo de fazer mais um. Vamos apagar aqui. A conta que a gente vai fazer agora é 5,13 dividido por 2,7. 5,13 dividido por 2,7. Primeiro a gente vai passar a chave aqui, né? Deixa eu colocar a minha chave na borrachinha, apagar essa maneira de dividir aqui e mudar. E aí nós já falamos que aqui não pode ter vírgula. Dentro da chave que é o grande problema. Aqui fora até pode, mas aqui dentro não pode. Então, como aqui a gente tem décimos, a gente escolhe multiplicar por 10. Então, eu começo por aqui, pelo número que está dentro da chave. Se você começar por aqui, ó, você iria começar multiplicando por 100. Por que você iria começar multiplicando por 100? Porque aqui tem décimos e aqui tem centésimos. E aí, pode até dar certo. Não vou dizer que vai dar errado, não. Mas vai ficar mais complicado. Então, eu sugiro para você começar pelo número que está dentro da chave. Como ele tem décimos, você multiplica por 10. Se ele tivesse centésimos, aí você multiplicaria por 100. Bom, muito bem. Já que eu vou multiplicar por 10 aqui, eu sou obrigado a multiplicar por 10 aqui. Certo? Muito bem. Então, vamos ver esses números multiplicados. 5,13 vezes 10 dá exatamente 51,3. Ah, mas não dá 513? Não, porque a vírgula só anda uma posição para a direita. Ela estava aqui. Ela pulou uma casinha para a direita. Por que ela pulou somente uma casinha? Porque é por 10. Ela pularia duas casinhas se fosse 100. Se tivesse multiplicando por 100, ela ia andar uma, duas. Aí daria 513. Muito bem. E aqui dentro, como eu estou multiplicando por 10, vai dar 27. Essa é a divisão que eu tenho que fazer para ter o resultado dessa divisão daqui de cima. Os resultados são iguais. Bom, então vamos lá. Para dividir, eu tenho que pegar somente o 5, conforme a gente já combinou. E 5 dividido por 27 não dá. O 5 é muito menor que o 27. Então, você utiliza o zero. Toda vez vai ser o zero, professor? Toda vez que o número aqui for menor do que aquele, você vai começar com zero. E 0 vezes 27? Dá zero. E vai ser zero aqui toda vez que for esse caso? Sim, mas 0 vezes alguma coisa sempre vai dar zero. E aí você vai achar o resto. 5 menos 0, o resto vai ser 5. E agora, depois que você acha o resto, sempre você tem que descer alguém. E aí fica 51. 51 dividido por 27, se você colocar 2 aqui, vai passar. Então, você abaixa. É 1. 1 vezes 27 é justamente o 27. E aí você vai partir para achar o resto. Aqui você empresta 1 do 5, fica 11. 11 menos 7 fica 4. Como você emprestou 1 aqui, ficou 4. 4 menos 2 fica 2. Agora é 24 para 27. Bom, aqui, esse número aqui é justamente o resto, né? Já que é o resto, você tem que baixar o número, não pode esquecer disso. Quando você acha o resto, você não pode dividir o resto. Você fala assim, então eu vou dividir o 24 por 27, vai ser zero. Não, aí você erra. Porque quando você acha o resto, o próximo passo da conta não é dividir. Quando você acha o resto, o próximo passo é baixar o número. Então, você tem que baixar o número 3 aqui, ó. Bom, muito bem, só que aconteceu aquele negócio da gente pular na vírgula. A gente estava aqui na parte inteira, a gente foi para a parte decimal. A hora que a gente vai para a parte decimal, inicia a parte decimal aqui, então você é obrigado a pôr a vírgula. E agora a gente vai utilizar aqui o número 9. Por quê? 9 vezes 7 é 63, sobra 6. 2 vezes 9, 18, mais 6, 24. E aí a gente encontra o nosso resto aqui. Sobra 0. E já descemos todos. Essa aqui é a nossa resposta
1,9. Então, 51,3 dividido por 27 é 1,9. E também 5,13 dividido por 2,7 é 1,9 também. Então, a resposta é 1,9. Já estamos a 16 minutos, então tá ótimo. Acho que esses dois exemplos aí já demonstram bem o que eu queria mostrar para vocês nessa divisão. Claro que vão surgir aí algumas dúvidas ainda, né? Aí vocês entram em contato no grupo, no WhatsApp, vejam outros vídeos, se for o caso, né? Para poder aprender aí como se dividir números com vírgula, no caso.